lutou por liberdade, combateu a injustiça, lutou pelos direitos humanos. Assim, foi um jornalista verdadeiramente que deveria servir de modelo para muitas gerações. Qual seria o melhor conceito para a gente dizer sobre o jornalismo de Walter? Primeiro eu queria dizer que é uma satisfação, né, ter sido convidado para falar sobre Walter Rodrigues. Eu era um leitor fiel, assíduo, e Walter Pacheco Rodrigues, para quem conhecia, o WR, como era mais conhecido, era uma figura extremamente controversa e fazia um jornalismo de altíssima qualidade, na minha opinião. Então, ele enveredou pelo caminho da investigação, do jornalismo investigativo, muito crítico, bem-humorado, humor fino, sarcástico, cortante às vezes, né? Muito bem informado. Ele tinha fontes muito privilegiadas. Foi um grande mestre para mim, apesar de não ter diploma de jornalista, mas foi um mestre. Eu tive a honra de conviver já nos anos 90, ele chegou ao Maranhão por volta de meados da década de 70. Né? E assim, o texto dele era algo primoroso, né? Eu acho que ele deu grandes contribuições. Eu diria que para se entender o Maranhão contemporâneo, tem que dar uma passada pelos textos do Walter. Ele foi um marco, eu diria que foi a melhor pena, pelo menos da contemporaneidade, que eu conheci, não foi um dos, foi o jornalista que eu conheci. Eu acho que era um pouco disso tudo, ele era independente, né? Principalmente no final dos últimos anos, ele... eu acho que tinha até um slogan, alguma coisa na coluna, jornalismo independente, né? E também não deixava de ser alternativo, né? Acho que ele reunia um pouco dessas duas vertentes. E tanto era independente que, por último, ele já lançou um blog, porque ele não tinha mais espaço, ele incomodava tanto as elites, né? Ele foi para o jornal pequeno e ele trabalhou em todos os jornais daqui, os grandes jornais. Começou, acho que no Estado, depois não teve espaço por questões políticas. Num primeiro momento, fazendo uma coluna independente, que foi uma coisa assim... heróica, né, de tentar vender uma coluna semanal aos domingos que circulava. E por último, já sem conseguir manter o custo, né, operacional de impressão. E ele sempre se reclamava muito que ele não dava conta, né, de escrever, de apurar, de comercializar e de distribuir. Então ele foi muito... digamos assim, envolvido sem ter uma estrutura em todo esse processo de produção e de distribuição da coluna. Por último, ele acabou num blog, né, fazendo um blog na web. Ele basicamente atuou como um jornalista de impresso e depois no web jornalismo. E teve algumas participações, colaborava como entrevistador em programas de televisão, às vezes em rádio, mas esporadicamente como colaborador. Profissionalmente mesmo, eu acho que foi só jornalismo impresso e no final já um pouco de web. Eu acho que ele não migrou para web jornalismo por tecnologia. Acho que já existia essa tecnologia quando ele ainda já fazia impresso. Ele migrou por necessidade de falta de espaço. Ele não tinha mais como sobreviver porque os jornais foram se fechando. As elites financiavam esses órgãos e criavam pressão para que tirassem a coluna dele. Então ele migrou para uma necessidade de conseguir sobreviver. Então, qual o senhor define como a marca dele? Eu acho assim que a inteligência, ele era um cara assim antenado, à frente do tempo dele, a sagacidade, né? Ele tinha boas relações, ele tinha fontes importantes, ele era incapaz de fazer uma acusação sem provas. Dentro dessa coluna, teve muitas lideranças políticas que utilizaram do espaço para fazer anúncios. Então, teve o caso de emissoras em Coroatá com o Ricardo Murado, antes do PSB, ou então quando foi com a publicação da deputada estadual Helena Barros Rilli, que também utilizou desse espaço. E aí vem uma questão muito interessante. Isso, de alguma forma, poderia influenciar com essa independência do jornalismo do Walter Rodrigues dentro do jornal pequeno? Eu diria que isso não influenciava. Não tinha esse negócio, é meu
patrocinador e eu vou ficar impedido de, entendeu? Eu não acredito, não. Eu acho que ele mandava ver mesmo sendo patrocinador da coluna. Sabendo disso, como que se caracteriza esse legado do Colunão para a história da imprensa maranhense? Olha, eu acho que é fundamental. É como eu falei ainda há pouco, né? Eu acho assim que você entender a contemporaneidade de hoje do Maranhão, esses últimos 30, 40 anos, você, para entender verdadeiramente, não as versões que estão publicadas nos diários oficiais, né? Os grandes jornais daqui. Você lê Walter Rodrigues para poder entender quem são os personagens, quem fez o quê. Eu acho que o Maranhão seria diferente sem a passagem de Walter. Walter acho que foi uma pedra no sapato, como eu disse, de grande parte dessa elite aqui. Então quem quiser conhecer quem são os personagens que atuaram ou que ainda atuam na política maranhense, leiam o que tem de Walter publicado, porque vão conhecer quem são verdadeiramente esses atores políticos. Seria indispensável hoje para os estudantes, né, que Sim. querem talvez seguir o mesmo caminho que o Walter. Sim, com certeza. Eu acho que para estudantes, para profissionais e para até historiadores,